Boa noite, gente. Tá tendo culto de manhã aqui agora, né? Eu quero domingo que vem vir de manhã e tal. Gosto muito de culto de manhã. Mas eu queria fazer uma sugestão para a noite também. Às vezes ia ser bom botar um cafezinho ali, porque chegar à noite já chega meio cansado, meio baqueado. Às vezes tomar um cafezinho dá uma animada. Gente, estou feliz por estar aqui. Graças a Deus, mais uma vez a gente vem, né? Vem geralmente 2 vezes por ano. Eu vim em janeiro, agora julho, e depois eu não sei quando que eu volto de novo. E eu queria conversar hoje, né? A nossa conversa fosse direcionada em cima... O tema é unidade e diversidade. E toda vez eu falo isso, quando eu venho falar aqui no manifesto, mas eu lembro muito do começo. Como o Guilherme falou, eu nasci aqui, né? Nessa igreja. E na época que eu cheguei, era um grupo muito menor do que é agora, e ele não era muito diferente também, assim. Não estou dizendo em relação a hoje, mas era praticamente o mesmo tipo de pessoa, mesmo estilo musical, era todo mundo já muito parecido. Então a maioria das pessoas, acho que todas, andavam de preto, as cadeiras eram pretas, parede preta, era tudo metaleiro. O Guilherme andava de preto na época, com camisa de banda. E aí quando eu cheguei todo colorido, né? Já nada de preto. Então eu cheguei num grupo que era muito fechado, né? De certa forma, em um estilo só, e depois aquilo foi mudando e mais pessoas foram chegando, né? Coloridas também. E hoje está bem diferente, hoje está bem diverso. Tem um lado mais negro aqui, de camisa preta, mas está bem colorido já. As cadeiras deram uma diferença aí de tom. E, gente, andar com quem é diferente é muito difícil. Andar com quem é diferente não é fácil. Eu queria... Quem que é casado aqui? Já é casado? Coisa boa. Na época acho que não tinha ninguém casado, mas hoje tem muita gente. Mas casamento é um negócio que prova a gente, porque todo mundo é diferente. Então, quando você vai casar com uma pessoa que você gosta muito, que você ama muito, mas que é diferente. Então, e vocês vão viver uma relação muito íntima. E quanto mais íntima a relação, mais fácil de machucar, né? Por isso que às vezes você consegue dar bem com os amigos na rua, mas com pai e mãe dentro de casa não é tão fácil. Com o irmão não é tão fácil. Por quê? Porque é próximo, porque conhece muito bem. Então, alguém que demora muito tempo para te ferir, te machucar, às vezes na rua, alguém que você consegue apresentar, todo mundo quando vai se apresentar, não apresenta aquilo que é, mas aquilo que gostaria de ser, né? Quando eu vou falar com alguém que eu tenho pouco relacionamento, eu apresento geralmente aquilo que eu gostaria de ser, e não o que eu sou realmente, porque muitas vezes eu não gosto disso. E quem convive de perto com a gente conhece quem a gente realmente é. Então, por conta dessa proximidade, é muito fácil de um machucar o outro, né? A Bela consegue me ferir com muita facilidade, e eu consigo ferir ela com muita facilidade, porque a gente está junto. E para poder falar um pouquinho dessas diferenças, eu queria dar um exemplo aqui. Quando a gente casou, eu vou falar só do que mudou, tá, Bela? O que não mudou ainda, Mas, quando a gente casou, a Bela tinha uma mania de deixar tudo aberto. Então, ela deixava a porta do guarda-roupa aberta, gaveta aberta. Então, só não deixava a porta da geladeira aberta, eu acho que por consciência, né, do consumo de energia. Mas deixava tudo. Aí eu ia passar e batia essa quina aqui, ó, porque deixava uma gaveta aberta, e eu ficava muito bravo com aquilo. E devagarzinho a gente foi ajeitando, graças a Deus, uma mulher de Deus, né, que hoje fecha as portas, fecha as gavetas. Mas foram coisas que a gente só foi descobrir depois que a gente casou e só passou esse tempo junto. São coisas diferentes. Para ela isso era normal. Para mim não era, né? Outras coisas, por exemplo, para mim nunca foi um problema de higiene eu ir no banheiro, vou dar um exemplo aqui, tá? Mas eu ir no banheiro e às vezes dar descarga olhando o negócio embora.
a Bela fala assim, não, você nunca pensou que a água, da hora que você dá descarga, ela espirra? Vai para fora? Então, um problema de higiene, coisa que eu estou tentando consertar. Estou conseguindo. Está sendo gravado isso aqui, né? Não, corta. Fiquei até vermelho agora. Mas são coisas, diferenças, que a hora que a gente junta isso, elas começam a acentuar. Então são coisas que às vezes você consegue levar bem na sua casa, enquanto você mora com seu pai, sua mãe, seus amigos, com quem você divide numa república, a casa, e tudo é de boa, mas depois que você casa, isso já começa a ficar mais difícil, né? E eu quero falar, como eu disse para vocês, abre lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 26, sobre unidade e diversidade. É muito difícil você ser um com alguém que é diferente. Só quem consegue fazer isso é Deus. E é interessante porque a gente vê que isso é um propósito de Deus. Gênesis capítulo 1, versículo 26, a gente vai ler só a parte B, a parte A do versículo, né? Gênesis está facinho de achar. No celular, então, mais fácil ainda. Só ir lá no GN, clicar. Fala assim, na versão que eu tenho. Então Deus determinou: façamos o ser humano à nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança. Esse façamos aqui, ele dá uma ideia para a gente de trindade, mais de um, né? Façamos, é plural. Talvez, muito provavelmente, isso não é só uma questão de linguagem, isso realmente está relacionado à trindade, intencionalmente. E a trindade quem é? Pai, Filho e Espírito, 3 pessoas diferentes. E ele diz o seguinte: façamos, determinou Deus, façamos o ser humano à nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança. Então a gente percebe, se a gente tiver um pouquinho de atenção, que a imagem é algo que vem depois da semelhança. A imagem é algo que vem depois da semelhança. Então vamos colocar a semelhança como a essência de Deus. Então façamos agora o ser humano uma imagem que expresse a nossa essência relacional, né? Quem nós somos, Pai, Filho e Espírito, como funciona a nossa relação. 3 pessoas diferentes que convivem muito bem, sendo um só Deus. E quem então seria a imagem de Deus? Como que a gente poderia expressar essa imagem de Deus? Seria um grupo de pessoas todas iguais, como um produto que é feito em fábrica? De forma nenhuma. Quando diz essa imagem de Deus, o que representa a imagem de Deus é a diferença, é a diversidade, é o mais alto, o mais baixo, o mais fortinho, o mais fraquinho, e toda essa diversidade, um de olho puxado, outro de olho maior um pouquinho, convivendo junto. Então a imagem de Deus é a diversidade unida. E queria que agora a gente abrisse aqui. Eu vou dar uma caminhada boa pela Bíblia. Queria que a gente abrisse lá em Gálatas, no capítulo 3. Gálatas capítulo 3, versículos 26 a 28. Por que esse tema é um tema importante para nós? Por conta a igreja ter essa responsabilidade da imagem de Deus, né? Como é que o mundo, vamos dizer assim, as pessoas que não conhecem a Deus, né? Como é que vai ser essa revelação de Deus para as pessoas que não o conhecem? Se Deus é um Deus invisível. Por meio de quem? Por meio de nós que somos o quê? A sua imagem. A imagem, de certa forma, de um Deus invisível é o seu corpo, o corpo de Cristo, a igreja que caminha, que abraça, que acolhe, né? Que convive. Então essa nossa convivência é a expressão para o mundo do amor de Deus e da possibilidade de congregar diferentes em unidade. Se a gente observa, por exemplo, eu queria lembrar, não vou ler, mas o capítulo 1 de João,
de 1 João, 1 João capítulo 1, versículos 1 a 4, ele vai dizer assim: o que os nossos olhos viram, que os nossos ouvidos ouviram, que as nossas mãos tocaram, é isso que nós anunciamos a vocês. Para quê? Para que vocês tenham comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Então a nossa alegria vai estar, ou seja, nós estaremos satisfeitos quando vocês tiverem comunhão conosco, do mesmo jeito que a nossa comunhão com o Pai. Então a gente percebe que até a mensagem evangelística convida as pessoas para congregar. E quando a gente convida as pessoas para congregar, você vai convidar uma pessoa que é diferente, para poder estar junto de você, para caminhar junto de você. E se a gente observa também João, capítulo 17, tem a oração de Jesus. Jesus está lá fazendo a prestação de contas dele, e ele vai dizer assim: ô Pai, eu peço que o Senhor guarde eles, que não tire eles do mundo, porque eles não são do mundo e tal, e que o Senhor leve eles para que eles sejam um, assim como eu e o Senhor somos um, para que o mundo creia que o Senhor me enviou. Então, a nossa mensagem tem peso. As pessoas, a nossa família, que às vezes a gente quer que conheça a Deus, os nossos amigos, que às vezes a gente quer que conheça a Deus, só vão ter uma consciência melhor de Deus a partir do momento em que nós soubermos, né, conviver com os diferentes. E vamos lá para agora ao que Paulo disse, Gálatas capítulo 3, versículos 26 a 28, que diz assim: portanto, todos vós sois filhos de Deus por meio da fé que tendes em Jesus Cristo. Pois todos quantos em Cristo fostes batizados, de Cristo vos revestistes. Não há judeu nem grego, escravo ou livre, homem ou mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Então ele está dizendo aqui o seguinte: aqui existia um grupo de pessoas vindas do judaísmo lá, que converteram ao cristianismo, mas vinda do judaísmo, que falava assim: esse pessoal aí, que não vem de linhagem judaica, esse pessoal não guarda algumas coisas, então eles precisam guardar. Eles sofriam de uma pressão religiosa. E contar uma história rapidinho aqui para vocês. Acho que eu tenho tempo. Até que hora que eu tenho? Tem tempo aqui, tem umas 8h30, né? Assim que eu converti, eu estava feliz demais, gente. Coisa boa. Estava feliz demais. Marília lembra, eu acho. Fiquei radiante, assim. E aí a gente era junto com a Centro-Oeste ainda, né? Aí um dia eu lembro que eu estava voltando no culto de domingo, que era lá no Centro-Oeste, o nosso era no sábado, voltando sozinho, cheguei no Terminal Central, sentei no ônibus lá, 132, indo lá para o Segismundo Pereira lá, e sentei lá no último banquinho. De repente sobe uma mulher com a Bíblia na mão e vai evangelizando um e outro, e eu vi aquele negócio, gente, eu fiquei intercedendo lá de trás. Falei assim: oh Deus, usa essa mulher, né? E fiquei naquele fervor, né, de recém-convertido, coisa boa. E aí, de repente, essa mulher foi aí ia chegar em mim 1 hora, né? Aí ela chegou e ela perguntou se eu já era cristão. Eu falei que sim. Gente, ela me deu uma olhada de cima e embaixo. E aí ela já começou a conversa assim: você não tem o Espírito Santo. E aí, nós ficamos num bate-boca muito gostoso, só que não. E fomos nesse ônibus conversando, e eu torcendo assim: oh Deus, me dá paciência, né? E deixa essa mulher descer logo. Só que, pro meu azar, ela desceu no mesmo ponto que eu. E aí, assim, então minha esperança ainda era: descer no mesmo ponto que eu subo, ela desce. Não, ela subiu. E aí eu virei, e eu falei: agora ela vai pegar outra rua. Não, ela foi para a mesma avenida que eu. Morava para cima da minha casa, ou seja, parou na porta da minha casa e ainda ficou falando um tempão. E assim, o julgamento dela era: você não pode ser um cristão. Olhe para você, se olhe no espelho, você não pode ser um cristão. E ela apontava para uma igreja, para outra, e dizia: esse povo também não é cristão. Eu falei: meu Deus, sobra ninguém. Mas eu, novo, não tinha ainda muito discernimento,
mas tinha um coração quebrantado. Entrei, dobrei o joelho, comecei a chorar e a orar. Falei, Deus, eu não quero ficar apegado a nada, a cabelo, roupa, estilo, nada. O que eu quero é viver com o Senhor, isso que eu quero. E aí falei assim, não sei como é que eu faço, mas se ela estiver falando uma mentira, deixa eu acordar bem, assim, com paz, sabe? Mas se não for, então que eu fique incomodado mesmo, e eu vou procurar depois saber com quem me acompanha, então eu fiz isso, para saber se eu estou fazendo alguma coisa errada. Se eu estiver fazendo alguma coisa errada, eu vou mudar. Mas acordei bem, graças a Deus, fui conversar com as pessoas, falei, não, liga não, é assim mesmo. Mas o que eu estava sofrendo ali? Uma pressão religiosa e cultural. Uma tentativa de unificar, de pegar e transformar a unidade numa coisa única. Igual. E aí essa mulher queria que eu fosse como ela para que eu fosse cristão. O que esse pessoal aqui estava sofrendo era isso também, uma pressão cultural e religiosa. Ô, seus Gálatas, vocês dão um jeito de circuncidar aí, parar de comer carne de porco, começar a guardar os dias santos, porque senão o negócio de salvação para vocês não vai dar não. E o Paulo vem falando muito pesado em cima disso, falando, não foi isso que salvou vocês, o que salvou vocês foi a graça. A graça. E agora, por causa da graça, no meio de vocês agora estão revestidos de Cristo. E por isso, não há mais essa diferença de homem, mulher, judeu, grego, não. Todos são um em Cristo Jesus. Todos são um em Cristo Jesus. E aí um cuidado que a gente às vezes tem que ter é o seguinte, eu fui perceber com o passar do tempo, quando eu converti, eu não tinha nada de negócio de igreja emergente. Para mim, eu estava ali, não sabia nem o que era do começo. Era espiritismo, o que era. Eu sei que eu tive uma experiência com Deus tão forte, que eu falei assim, é isso aqui que eu quero. Depois que eu fui começar a entender os negócios. Mas eu fui crescendo, amadurecendo, desenvolvendo, e eu fui ver que existia essas brigas, essas questões assim isso aqui é de Deus, isso aqui não é de Deus. E tinha muita gente que andava de preto e falava assim, se você ouvir tal música, você está pecando. E eu fui crescendo nesse ambiente e vendo que existia um lado que me julgava, por conta de eu andar do jeito que eu gostaria de andar, que eu gosto de andar, e falava assim, você não é cristão porque você não é como eu. E, por outro lado, também havia um julgamento da nossa parte, muitas vezes, onde dizia que o outro também, de certa forma, ou ele era imaturo, né, ou ele também não era um cristão porque ele ficava com imposições religiosas. Ou seja, do nosso lado também havia imposição religiosa. Imposição cultural. Você é diferente, você não é. Então, é muito importante a gente dar essa analisada. Eu fico muito feliz que eu acompanho no Facebook, no Instagram, igrejas aqui algumas igrejas aqui de Uberlândia. E eu fico muito feliz ao ver o crescimento dessas igrejas e a ação dessas igrejas. Porque por mais que elas sejam diferentes, muitas vezes até creiam de uma forma diferente, em algumas coisas, em alguns aspectos, eu até acho que está errado, eu ainda fico feliz por isso, porque eu considero que esse povo é parte de um corpo que eu faço parte. Fico muito feliz por isso. Então aí nessa hora eu tento falar, não, a igreja não tem que ser como eu acredito que ela tem que ser, ou como eu quero que ela tem que ser. A igreja tem que ser de Cristo. E tem que abranger a diversidade. E para dar mais dois exemplozinhos aqui, eu estou sempre de olho no relógio, vai dar certo, nós vamos chegar no final, vai ficar bem claro, eu não vou passar do horário. Eu estava lendo dois exemplos que, lendo algum material de teologia, eu encontrei. Um é uma historinha. Estava sentado um grupo de missionários, gente que está disposto a viver com o diferente, né? Sem querer colocar imposição cultural, religiosa, em cima das pessoas, né? Adoraria, né, que fosse assim, seria bom se fosse assim. Mas sentam lá para comer. O pessoal comendo de talher, de repente vem um camarada lá e está comendo com a mão. Aí o que está comendo de talher fala assim, dá aquela risadinha, né? Você não tem nojo, não, de comer com a sua mão, assim? Você põe a mão em todo lugar e tal. Aí ele virou pro cara, ele deve ter respirado muito, e virou pro cara e falou assim, a minha mão anda comigo o tempo todo.
eu sei onde eu ponho ela, e antes de vir comer, eu passei ele no banheiro e dei uma boa lavada nela. Agora o talher, o garfo e a faca que você está pondo na boca, aqui do restaurante, já passou na boca e na mão de quantas pessoas? E veio para você e você não sabe nem se foi lavado. Então ela tinha ali uma consciência de que comer de garfo e faca ou com talher é uma coisa higiênica e tal. E comer com a mão não era. Sendo que na cabeça do outro já tinha um olhar totalmente diferente. Nos anos 50, no norte da África, numa região do norte da África, ali numa vila, se eu não me engano, os missionários cometeram um erro muito grande também, por fazer uma determinada imposição moral. Eles chegaram e a cultura daquele lugar era poligâmica. Então o cara casava com um monte de mulher e isso não estava errado para eles. Mas eles receberam o evangelho, eles estavam dispostos a mudar o que fosse preciso mudar. E os missionários falaram para eles o seguinte: vocês vão ficar agora com a primeira mulher que vocês casaram. As outras vocês vão deixar. O que aconteceu? Esses caras crentes fizeram isso, deixaram as mulheres. A cultura daquele povo não recebia, a família não recebia a mulher de novo. Então essa mulher não vivia mais ali na vila, não tinha condições de sustentar, foi viver na periferia. Vivendo na periferia, ela foi fazer o quê? Se prostituir. E quando ela engravidava, quem era o pai da criança, ele cuidava dela enquanto ela estava grávida, a menina nascia, ele pegava e largava a mulher de novo. Muitos homens que eram casados com várias mulheres, eles preferiam matar a mulher do que liberar ela por amor a elas. Isso teve uma consequência enorme, por conta de um aspecto moral que foi imposto. O povo causou um prejuízo que, segundo o texto, ainda tem consequências até hoje. Então, quando a gente vai viver com o diferente, quando a gente vai conviver com alguém que é diferente, até dentro da mesma fé, que tem uma crença, uma forma de expressão diferente, a gente precisa ter muito cuidado, para a gente não julgar aquilo diferente como algo demônio, algo ou inferior, ou, né? Vocês entenderam? Então Paulo está dizendo isso. Agora não há mais essa diferença entre vocês, porque Cristo é um em todos. Essa é a imagem, a expressão de Deus. Vamos ler lá agora em 1 Coríntios, capítulo 12, que vai falar do corpo. 1 Coríntios, capítulo 12. Versículos 4 a 6 primeiro. Fala assim: existem diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Existem várias formas de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversas maneiras de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. Agora vamos ler do versículo 12 até o 26, é um pouquinho mais puxado agora. Fala assim: porquanto, assim como o corpo é uma só unidade e possui muitos membros, e todos os membros do corpo, ainda que muitos, constituem um só organismo, assim também ocorre em relação a Cristo, pois todos fomos batizados por um só Espírito, a fim de sermos um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. Porque também o corpo não é constituído de apenas um membro, mas de muitos. Se porventura o pé disser, porque não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se a orelha reclamar, porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se o corpo todo fosse olho, onde estaria a capacidade de ouvir? Se o corpo todo fosse audição, onde estaria o olfato? Em verdade, Deus dispôs cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Sendo assim, há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode ordenar à mão, não tenho necessidade de ti. Tampouco a cabeça pode declarar aos pés, não preciso de vós. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são essenciais.
e os membros do corpo que julgamos serem menos honrosos, nós mesmos os tratamos com maior honra. E os membros que em nós são vergonhosos, vestimos em decoro especial, enquanto os membros mais apresentáveis dispensam qualquer tratamento especial. Todavia, Deus estruturou o corpo, atribuindo maior honra aos membros que dele tinham necessidade, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual dedicação uns pelos outros. Desse modo, quando um membro sofre, todos os demais sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se regozijam com ele. Às vezes é difícil ter paciência, gente. Com quem é diferente? É difícil ter paciência. Eu vou dar um exemplo aqui. Quando você vai fazer uma limpeza, tem gente que gosta da limpeza, tem gente que não gosta. Quando você vai fazer uma limpeza, você vai lavar um negócio, você vai lavar junto com outras pessoas. Por exemplo, vamos lavar aqui. Eu lavei o manifesto durante um bom tempo. E aí você chama as pessoas para lavar. Aí tem gente que quer lavar, tem gente que não quer lavar. Aí às vezes, por que você não quer mais? Não, porque a pessoa não sabe fazer o negócio direito. O que é fazer o negócio direito? O que é lavar direito? É lavar do meu jeito? É lavar do jeito do outro? Conviver com o outro precisa de paciência, porque nós temos formas diferentes de ver o mundo, de ver as coisas, de fazer as coisas. Cada um veio de uma família que tem um pensamento diferente, uma vontade diferente. Às vezes, quando vai servir na igreja, um gosta de fazer um negócio, outro gosta de fazer outro negócio diferente. Mas a gente precisa entender que essa diferença está dentro de um mesmo corpo. Então, é muito importante a gente entender também, além da paciência, entender qual a função de cada um. Eu fui entender minha vocação, minha função e tudo, foi vivendo com pessoas diferentes. E foi fazendo e errando muita coisa. E aí eu fui aprendendo, fui me descobrindo, fui crescendo. E aí, a gente precisa começar a se perguntar. O Guilherme estava falando aqui mais cedo, né, em relação às responsabilidades, deu o exemplo de dentro de casa. A gente precisa se perguntar, qual o seu papel nesse corpo? Sendo diferente. Se às vezes é diferente do outro, às vezes você também não precisa ficar fazendo a mesma coisa. Pode fazer outra. Mas qual o seu papel? Qual a sua função? O que você exerce? Aqui ele diz assim, a orelha não pode ficar dizendo, eu não sou pé, então... Ou dizer, não, o pé não tem parte comigo. Não, é um só corpo. Um precisa do outro. Se fosse todo mundo orelha, onde é que ia estar o olfato? Não seria um corpo, seria uma grande orelha. Mas que dava para botar um alargador. Mas não cumpre o seu propósito. Então a gente precisa entender isso, sabe? Às vezes, a gente chega e tem dificuldade de adaptar. Talvez a nossa dificuldade de adaptação está sendo porque a gente quer ser parecido com o outro. A gente quer fazer o mesmo papel do outro, sendo que às vezes não é o nosso propósito dentro do corpo. Então é preciso encontrar qual é o seu papel. Todos têm que contribuir. Ninguém vem aqui simplesmente para poder ficar sentado. Todos têm que contribuir. E aí, quando a gente fala assim, então agora eu vou contribuir com aquilo que eu gosto, beleza. E aí você cai para dentro, pode cair para dentro. Mas aí você vai enfrentar o atrito da relação. E toda relação tem atrito, e sem atrito não há crescimento. Então, com quem eu mais brigava aqui dentro, discordava, era o Ariovaldo. Só que o cara é bom de argumento. Gente, é muito ruim, porque eu sou muito ruim de argumento. Então, às vezes eu posso ter até razão, mas eu não sei nem defender. Graças a Deus, né? Mas eu tinha isso. E às vezes eu ficava agoniado assim, mas não me entende, não é... E aí, mas aquilo eu insistindo, até que de alguma forma eu era ouvido, ou eu passava a ouvir aquilo que eu não queria ouvir. E eu fui encontrando e vendo que às vezes o meu papel era diferente do outro. Não adiantava eu querer fazer igual ao outro. E às vezes eu precisava da liberdade para o outro fazer diferente de mim.
Porque as coisas certas não são as que eu acho certas. Vocês estão conseguindo entender? Eu estou filosofando demais. Tá dando para entender? Tá levando. Então tá bom. Nós precisamos ter um cuidado também, porque dentro do corpo, a vida. É muito importante a gente entender que Deus colocou, tem alguns mecanismos naturais que a gente olha para eles e a gente consegue entender Deus naquilo ali. É fantástico. E o Paulo sacou isso, então ele deu o exemplo do corpo. Então, se você arranca uma mão e joga essa mão fora, essa mão vai ter vida? Essa mão só vai ter vida a partir do momento que ela estiver conectada com o resto do corpo. Então, hoje está muito na moda o negócio de andar sozinho. Sou crente, mas ando sozinho. Gente, esse negócio não dá certo. Não dá certo. O que acontece? Às vezes, quando por algum motivo a gente tem um problema, às vezes, muitas vezes, de comunicação, ou na relação, porque uma pessoa pensa diferente da outra, a gente começa a criar um coágulo. Ali a vida é o que? É o sangue, que vai e vem, né? Perdeu o sangue ali, parou de ter vida, porque parou de pulsar, parou de correr a vida. Então você cria um coágulo. Você criou um coágulo, você está interrompendo, está passando pouco sangue. Se esse coágulo vai crescendo, o que vai acontecer com aquela parte do corpo? Uma trombose. Alguma coisa se levantou, se colocou no meio que está atrapalhando aquela relação da vida. A vida já não passa mais para o outro, já não vai e vem. E aí você criou um coágulo e esse coágulo pode levar a uma trombose. E qual é o resultado da trombose? Amputação. Então, quando existe um problema, às vezes na comunicação, na relação ou um conflito, isso precisa seriamente ser verificado. Qual o motivo? É porque o outro é diferente? É porque ele faz uma coisa que você acha que não está certo? É porque ele gosta de uma coisa diferente que você... Então isso pode servir tanto dentro das nossas casas, nas nossas relações com os outros, quanto dentro da própria igreja, que é o exemplo que o Paulo está dizendo aqui. Gente, vamos tomar cuidado com essas coisas, sabe? Porque elas são muito sérias. Nunca deixe um problema com o outro sem ser resolvido. Procura outra pessoa e tenta resolver isso com ela. Às vezes a outra pessoa nem sabe que o que ela fala, o jeito que ela age te machuca. Então procura ela, explica para ela. Tenta dissolver o coágulo que está sendo criado, porque senão daqui a pouco ou você fica de fora ou ela fica de fora. Para finalizar aqui, vamos ler Efésios, capítulo 4, versículos 1 até o 6. Enquanto vocês abrem aí, eu queria falar dessa questão do corpo ainda, o tanto que ela é séria, que o Paulo ele fala o seguinte, lá em 1 Coríntios capítulo 11, ele fala assim: existe uma forma de ser condenado tomando a ceia. Existe uma forma de ser condenado tomando a ceia. E como é que você se condena tomando a ceia? Ele está resolvendo ali um problema. Ele está dizendo assim, num monte de coisa eu posso louvar vocês, dizer que vocês estão fazendo certo, mas nessa eu não posso. Porque quando vocês se reúnem para tomar a ceia, uns chegam na frente, comem tudo, de guloso, fica bêbado com o vinho e não deixa para os outros. Vocês têm casa não, para poder fazer isso em casa? Que nós estamos para poder compartilhar. E aí ele fala assim, quem come e bebe sem discernir o corpo. Então ele está falando, não é de simplesmente um pecado sem ser confessado. Não é isso que ele está falando ali. Às vezes a gente interpreta esse texto errado. Ele não está falando de comer e tomar sem às vezes confessar um pecado. Porque às vezes vai passar, aquilo lá eu esqueci. O que ele está falando é o seguinte, falou, olha, você come e bebe para a própria condenação quando você não tem consciência do coletivo, do corpo ao qual você faz parte. E é por isso que alguns entre vocês estão doentes, desanimados, abatidos e outros até dormem. Ou seja, morrem.
Então o corpo é um lugar de saúde. Quando a gente entende o corpo, está conectado com o corpo, o sangue passa e gera vida. Quando não é essa consciência, a gente acaba criando uma anomalia ali, uma doença, uma coisa que vai gerar, às vezes, amputação e perda. Né? Efésios capítulo 4, versículos 1 a 6. Portanto, eu, prisioneiro no Senhor, suplico-vos que andeis de modo digno para com o chamado que recebestes, com toda humildade e mansidão, com paciência, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando cuidadosamente manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. Pois há um só corpo e um só Espírito, da mesma forma que a esperança para a qual fostes chamados é uma só. Há um só Senhor e uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. O que nos une é muito maior do que o que nos separa, gente. O que nos une é muito maior do que o que nos separa. Muitas vezes você não está percebendo, mas a insistência no seu particular, que muitas vezes revela simplesmente um egoísmo, o que está fazendo? Com que você esteja apresentando para o mundo, para a sua família, para quem quer que seja, um outro Deus que não é o mesmo. Um outro Deus que não é o mesmo. Então a gente precisa suportar, a gente precisa ter paciência, suportar de dar suporte, às vezes de ter muita paciência também. A gente precisa disso, porque o corpo é um só, e nós somos partes dele, sabe? Cada um recebeu aqui um dom, uma vocação, um chamado, cada um aqui tem uma coisa particular, cada um aqui tem às vezes um gosto diferente, ou uma história que Deus deixou que você tivesse. E isso serve para quê? Para contribuir no coletivo. E qual o objetivo disso? A gente vai lendo, a gente vai perceber que Paulo, nesse mesmo capítulo, ele diz assim, todos esses dons que Jesus desceu e depois subiu e distribuiu esses dons, para quê? Para que eles fossem usados para o serviço, ou seja, um dom não serve quando você não usa ele para servir. Então, isso foi dado a vocês com o objetivo de que vocês usem, exercitem para a edificação do corpo de Cristo. Então, existe uma responsabilidade. É um só Senhor, um só batismo, um só Espírito, uma só fé, um só Deus e Pai de todos e em todos. Eu fico muito feliz de vir aqui e ver gente diferente e de poder dizer para todo mundo que eu faço parte de vocês. E vocês fazem parte de nós, aonde quer que a gente esteja. E nós somos a expressão visível de um Deus invisível. A nossa diversidade e a nossa unidade revelam a imagem de Deus segundo a sua essência, a sua semelhança. E esse é o nosso chamado, esse é o nosso compromisso, e essa também é a nossa exortação. Se em algo disso a gente não está cumprindo, então a gente precisa fazer uma coisa: arrepender, pedir perdão e fazer diferente. Tem alguma coisa que você lembra que está te atrapalhando, está criando um coágulo na sua relação com a sua família, simplesmente porque você pensa diferente? Desmancha esse coágulo antes que haja uma amputação. Se tem alguma coisa na igreja, no povo que você congrega, que está diferente, que está te atrapalhando a ter uma boa comunhão, a ter um relacionamento, e você entende que isso pode ser desfeito, é um coágulo que está sendo criado e pode ser desfeito, vai lá e age para dissolver isso, antes que haja uma perda enorme e muita gente se entristeça por conta disso. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então, eu queria, assim, finalizar dizendo que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo, que levou ele a não se agarrar ao fato de ser Deus, mas que o levou a se fazer humano e ser obediente até a morte, e a morte humilhante, que levou para a cruz. Que haja em nós esse mesmo sentimento, essa semelhança que vem de Deus.
essa compaixão, esse não se agarrar às suas próprias coisas, à sua própria forma de pensar, à sua própria forma de enxergar o mundo, à sua própria forma de sentir as coisas, ao seu egoísmo, mas abrir mão disso em favor da relação, em favor do outro, porque dessa forma existe vida. Vamos orar. Queria convidar vocês a ficar de pé. Vamos ficar de pé.